O erro que te humilha é o mesmo que te fortalece, se você entender isso. Um erro pode desmontar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Pode expor suas fragilidades, pode revelar inseguranças que você tentou esconder por anos, pode te colocar diante de versões suas que você preferia ignorar. Há quedas que não doem no corpo, mas ardem na consciência. Há fracassos que não apenas machucam, mas humilham de um jeito que parece impossível de esquecer. E é exatamente nesse ponto em que quase todo mundo se perde. A maioria das pessoas tenta apagar, fugir, enterrar o que aconteceu, acreditando que a humilhação deve ser eliminada a qualquer custo. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. É justamente esse erro, esse constrangimento, esse momento que te apertou por dentro, que carrega o tipo de força que nenhuma teoria motivacional consegue oferecer. A força que nasce quando a máscara cai e o eu real é obrigado a aparecer. Imagine por um instante um cenário simples. Você comete um deslize diante de pessoas que respeita e sente o peso da vergonha invadindo seu corpo. Suas mãos suam, sua mente acelera. Você tenta justificar, tenta corrigir, tenta voltar no tempo. Nada funciona. Essa sensação não é apenas psicológica. Seu corpo interpreta a humilhação como um ataque, um risco social que aciona mecanismos antigos de defesa. Você tenta enrijecer, tenta parecer intacto, tenta fazer parecer que nada te atingiu. Só que é exatamente essa tentativa de resistência que te enfraquece. É aqui que Brené Brown encontrou a chave que muda tudo. A força não está em parecer inabalável. A força está na capacidade de permanecer presente, mesmo quando a vergonha tenta te destruir por dentro. O que quase ninguém entende é que existe um processo invisível acontecendo nos segundos após o erro. Seu cérebro decide quem você vai ser a partir daquela queda. Algumas pessoas escolhem se esconder e passam anos vivendo em torno do medo de errar de novo. Outras escolhem enfrentar o desconforto e descobrem que a humilhação pode funcionar como uma porta interna, uma passagem para níveis de consciência que você não alcança enquanto está ocupado tentando parecer perfeito. Essa diferença define destinos. Não é exagero. Pessoas que compreendem o que esse instante significa mudam o próprio comportamento, mudam sua forma de pensar, mudam a relação com a própria história. Brené Brown chama isso de entrar na arena. E entrar na arena não é vencer, não é se mostrar forte, não é se blindar. Entrar na arena é reconhecer que a vulnerabilidade é o preço da autenticidade. Você não se torna mais forte ignorando seus erros, mas encarando a verdade existente neles. A vergonha que te derruba é a mesma que aponta para as partes da sua vida que precisam de luz. É como se a humilhação tivesse um papel que ninguém quer admitir. Ela te reúne com partes suas que estavam perdidas. Ela expõe a desconexão entre quem você é e quem você finge ser. E se você estiver atento, ela te oferece uma chance rara de reorganizar tudo de forma mais honesta. Existe um motivo que explica por que a humilhação parece tão devastadora. Ela atinge diretamente o centro da nossa identidade. Não é apenas o que você fez que te machuca, mas o que você acredita que esse erro diz sobre você. A queda cria um ruído mental que te obriga a se perguntar se realmente merece respeito, se realmente é competente, se realmente pertence àquele lugar. Só que é justamente nesse ponto de dúvida que nasce a possibilidade de transformação. O erro força um espelhamento interno que, apesar de doloroso, revela caminhos de autocompreensão inacessíveis quando tudo está sob controle. O desconforto dilacera ilusões e mostra nuances que você antes ignorava. É por isso que algumas pessoas crescem de maneiras impressionantes após momentos de humilhação. Não porque são especiais, mas porque decidiram atravessar o desconforto em vez de se esconder dele. Elas olham para si mesmas com brutal honestidade, reconhecem padrões, aceitam fragilidades e reescrevem sua própria narrativa. Esse processo exige coragem, não resistência. Exige entrega, não negação. E é exatamente isso que você vai perceber ao longo deste vídeo. O erro que te humilhou não apareceu para te destruir. Ele apareceu para te revelar. A questão é se você vai escolher enxergar. Fique até o último capítulo. Você vai compreender por que a queda que te marcou é o ponto de virada que você estava ignorando. E quando essa ficha cair, você não vai olhar para seus fracassos da mesma forma nunca mais. O mito da força. A ideia de força que você aprendeu ao longo da vida provavelmente está distorcida.
Crescemos acreditando que ser forte é nunca demonstrar fragilidade, nunca hesitar, nunca permitir que os outros percebam rachaduras internas. Essa imagem de invencibilidade parece inspiradora à primeira vista, mas é exatamente o contrário do que constrói maturidade emocional. A cultura da invulnerabilidade nos treinou para esconder desconfortos, engolir dúvidas e agir como se nada nos abalasse. Só que essa postura cria um tipo silencioso de rigidez psicológica, que impede qualquer aprofundamento real de consciência. Uma pessoa que tenta sustentar uma autoimagem inabalável se torna escrava da própria máscara. Não cresce, não muda, não aprende com intensidade, porque está ocupada demais tentando parecer forte em vez de realmente se tornar forte. Quando Brené Brown fala sobre vulnerabilidade como coragem, ela confronta diretamente esse mito. A força que o mundo idealiza é, na prática, uma armadura pesada demais para carregar. Você tenta proteger a si mesmo das críticas, dos julgamentos e das expectativas alheias, mas acaba se isolando dentro de um personagem rígido. A armadura parece segura, mas ela também impede movimento, flexibilidade e evolução. Ninguém consegue expandir consciência quando está emocionalmente blindado. A verdadeira força não nasce da ausência de dor, mas da disposição de enfrentá-la com lucidez. Enquanto você tenta manter tudo sob controle, a sua mente perde a capacidade de se adaptar. E a adaptação é a base da resiliência. É aqui que a neurociência confirma o que a psicologia já sabia. O cérebro humano cresce quando falha, não quando acerta. Cada erro cria uma oportunidade de reorganização neural que não acontece quando tudo está confortável. Há um processo biológico de reconstrução que só é ativado diante de desafios que rompem expectativas. A queda não destrói apenas o ego, ela também cria um espaço mental onde novos caminhos se formam. A neuroplasticidade funciona como uma prova de que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas um gatilho natural de expansão. O desconforto emocional abre portas internas que permaneceriam fechadas se você continuasse preso à ilusão de perfeição. Quando você tenta sustentar a imagem de alguém inquebrável, cria uma desconexão entre quem você é e quem diz ser. Essa distância gera ansiedade, tensão muscular, pensamentos acelerados e um esforço contínuo para manter tudo sob controle. A armadura emocional se torna um peso que destrói a espontaneidade e reduz a capacidade de experimentar novas formas de existir. Você vive para ser aprovado em vez de viver para ser inteiro. A falsa força é um projeto de sobrevivência que custa caro. Ela te dá estabilidade superficial, mas rouba a liberdade interna. A queda tem um papel que ninguém admite. Ela desmonta a armadura, expõe a fragilidade que você esconde e obriga sua identidade a respirar sem proteção. E é nesse exato instante que surge a verdadeira força. A sensação de vulnerabilidade que surge após um erro doloroso não é um defeito, é um sinal de que seu sistema emocional está funcionando corretamente. A vergonha aparece porque a consciência está se expandindo. O desconforto aparece porque sua mente percebeu que existe um aprendizado essencial ali. O mito da força tenta te convencer de que você deveria ignorar essas sensações, mas ignorá-las apenas prolonga o sofrimento. A verdadeira força é construída quando você consegue olhar para a própria queda sem se encolher atrás de justificativas. É quando você assume responsabilidade emocional sem se desintegrar. É quando você permite que sua identidade seja redesenhada pelo que aprendeu, e não pelo medo da exposição. A sociedade aponta a vulnerabilidade como um risco, mas quem a compreende percebe que ela é a única forma de alcançar profundidade emocional. Ninguém cresce enquanto está ocupado demais tentando parecer invencível. Crescer exige romper a rigidez e permitir que a consciência encontre novas formas de existir. A queda que te marcou revelou pontos frágeis, mas também revelou espaços de crescimento que você nunca percebeu enquanto tentava manter a armadura intacta. E a partir desse entendimento, um novo território emocional começa a se abrir diante de você. Agora que a máscara caiu, a pergunta é simples e profunda. O que exatamente a sua queda está tentando te ensinar sobre o tipo de força que você realmente precisa desenvolver? O poder oculto da humilhação. A humilhação tem uma força que quase ninguém ousa encarar. Não porque ela é destrutiva por natureza, mas porque ela revela partes de nós que passamos anos tentando esconder. Quando você erra de um jeito que te expõe profundamente, algo dentro de você se rompe. A sensação é física. O peito aperta, o rosto esquenta, o corpo encolhe como se estivesse tentando desaparecer.
A mente começa a repetir perguntas que parecem lâminas girando em alta velocidade. Como isso aconteceu? Por que eu fiz isso? O que vão pensar de mim agora? A humilhação não é apenas um incômodo social, é uma resposta biológica projetada para proteger sua posição dentro do grupo. E é exatamente por isso que ela dói tanto. Ela toca a sobrevivência emocional. Essa dor é uma das experiências humanas mais evitadas. Quase todo mundo tenta apagar a própria humilhação como se fosse uma mancha que precisa ser escondida antes que alguém note. Só que esse movimento de apagar não resolve nada. A vergonha armazenada cria muros internos que te fazem repetir padrões de defesa, autoproteção e retração. A cada novo momento em que você lembra do erro, seu corpo revive a mesma resposta, como se estivesse acontecendo novamente. Isso não é fraqueza, é neurologia. O cérebro registra experiências de humilhação com intensidade, porque elas ameaçam a sensação de pertencimento. E é justamente nesse registro emocional que está escondida a chave para a transformação. Brené Brown dedicou anos estudando o que ela chama de resiliência à vergonha. Um processo psicológico que começa no exato ponto em que muitos se perdem. A vergonha faz você acreditar que o erro define sua identidade. Você confunde a ação com quem você é. A humilhação ganha poder quando cresce sem ser examinada. Mas quando você se permite olhar para ela com clareza, o cenário muda completamente. A vergonha perde força no momento em que é nomeada e compreendida. A humilhação deixa de ser um ataque à identidade e se torna um portal de autoconhecimento. A pergunta passa a ser menos sobre o erro e mais sobre o que ele expôs, o que ele revelou, o que estava oculto no fundo da sua consciência, esperando a chance de ser visto. Existe um detalhe que transforma tudo. A humilhação é um espelho. Ela mostra o que você acredita ser insuficiente dentro de si. Ela ilumina inseguranças que estavam silenciosas, reforça padrões que você ignorava e evidencia feridas antigas que nunca receberam cuidado real. Quando você entende esse mecanismo, o erro deixa de ser um inimigo. Ele se torna uma espécie de sinalizador interno apontando para áreas da sua identidade que precisam de reorganização. Essa é a parte que quase ninguém percebe. A vergonha não aparece para destruir, ela aparece para avisar. O problema é que, condicionado pelo medo, você tenta silenciar o aviso em vez de escutá-lo. A humilhação também ativa algo ainda mais profundo. Ela provoca um movimento de reconstrução emocional que só acontece quando a autoconfiança é abalada. A sensação de estar exposto força você a avaliar quem você era antes do erro e quem você está se tornando depois dele. Esse intervalo entre queda e reconstrução é o ponto onde novas formas de pensar começam a emergir. A neurociência mostra que experiências emocionalmente intensas reorganizam conexões internas com mais força do que experiências neutras. A dor da humilhação é o tipo de estímulo que obriga o cérebro a atualizar padrões. Quando você compreende isso, percebe que a humilhação, paradoxalmente, é um convite à evolução. O que realmente separa quem cresce de quem afunda é a atitude diante desse espelho emocional. Alguns escolhem fugir do que sentiram, se escondendo atrás de justificativas ou endurecendo a própria postura para não encarar o desconforto. Outros respiram fundo, sentem a dor até o fim e perguntam a si mesmos o que aquela experiência está tentando ensinar. Esses últimos não deixam a humilhação definir sua identidade, mas permitem que ela refine sua consciência. Eles usam a exposição como matéria-prima para construir maturidade emocional. A vergonha não desaparece no início, mas perde o domínio. E quando perde o domínio, abre espaço para uma força emocional que não nasce de perfeição, mas de autenticidade. A humilhação não é o fim da sua história. Ela é o momento em que você deixa de sobreviver e começa a despertar. Ela mostra onde você se desconectou de si mesmo. Ela revela medos que você já deveria ter enfrentado. Ela aponta para partes suas que precisam de coragem, não de silêncio. Quando você encara essa verdade, algo dentro de você muda para sempre. A vergonha deixa de ser um tormento e passa a ser uma bússola. E a partir daqui, a pergunta que importa é: o que a sua humilhação está tentando te mostrar sobre o caminho que você precisa seguir daqui para frente? O ciclo da queda e renascimento. Toda queda emocional segue um ritmo silencioso que poucas pessoas conseguem reconhecer. A maior parte só percebe o impacto imediato, aquela sensação de colapso interno que parece desmontar a estrutura da identidade. Só que existe um ciclo acontecendo por trás desse choque,
um processo que se repete em todo ser humano, independentemente de personalidade ou história. A queda, por mais caótica que pareça, não é aleatória. Ela segue uma lógica emocional profunda que decide se você vai se reconstruir ou se vai permanecer preso ao que aconteceu. Esse ciclo começa no instante da ruptura, quando o erro te expõe e a vergonha invade com força total. O corpo reage com a velha tentativa de fugir da dor, mas a mente tenta entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro estágio, o momento em que tudo dentro de você tenta se proteger, negar a realidade, justificar o erro ou minimizar o impacto. É um mecanismo natural, mas também é o que impede muitas pessoas de compreenderem o verdadeiro valor da queda. A negação não acontece apenas como defesa. Ela surge porque a sua identidade entra em conflito com o que o erro acabou de revelar. Existe uma diferença entre quem você acreditava ser e quem você acabou de mostrar ser diante dos outros. Essa discrepância gera uma espécie de fratura interna que dói mais do que o próprio erro. E diante dessa fratura, o impulso inicial é tentar colar tudo sem olhar para os pedaços. Só que colar sem observar não reconstrói, apenas disfarça. É por isso que tantas pessoas passam anos repetindo as mesmas falhas. Elas saltam da queda para a tentativa de restauração sem atravessar o estágio mais importante do processo. Esse estágio é a investigação. A investigação emocional é o momento em que você encara o desconforto com honestidade. É quando você finalmente para de fugir da dor e começa a perguntar o que ela realmente significa. É aqui que a vergonha deixa de ser um peso e se torna um mapa. Você analisa o que sentiu, entende o que foi atingido, percebe onde a expectativa não sustentava a realidade e identifica quais partes do ego estavam frágeis demais para lidar com a exposição. Esse não é um processo confortável. Ele exige brutalidade emocional consigo mesmo. Exige coragem para observar a própria história sem filtros, sem exageros e sem distorções. É o ponto em que a queda deixa de ser apenas dor e começa a ser significado. É nessa fase que o renascimento começa a ser preparado. Muitas pessoas acreditam que renascer é simplesmente superar. Mas renascimento não é esquecimento, não é seguir em frente rapidamente, e não é fingir que nada aconteceu. Renascer é integrar. É quando você pega tudo que a queda revelou e transforma isso em consciência. É quando você percebe que aquilo que te machucou também pode te moldar. O renascimento não apaga o erro, mas redefine o efeito que ele tem sobre você. Você deixa de ser vítima da própria falha e passa a ser autor da própria reconstrução. Isso não acontece de uma vez. É um processo gradual em que cada insight reorganiza uma pequena parte do seu mundo interno. A mudança mais profunda acontece quando você percebe que a queda não te derrubou apenas para te causar dor. Ela derrubou para que você enxergasse o que estava sustentando uma estrutura emocional frágil. A queda expôs pontos que precisavam ser reforçados, áreas da vida que você adiava enfrentar e partes da identidade que estavam distorcidas por medo, condicionamento social ou autoproteção excessiva. Quando esse entendimento chega, você percebe que a queda foi o início de algo que você não teria coragem de iniciar voluntariamente. A dor forçou uma abertura que a zona de conforto nunca iria permitir. Nesse ponto do ciclo, surge uma mudança de perspectiva que diferencia completamente quem se reconstrói de quem permanece preso. Você começa a reconhecer que não é a queda que te define, mas a interpretação que você dá a ela. A vergonha perde grande parte do poder, e o ego deixa de ser um obstáculo. A consciência ganha espaço para se reorganizar em um nível muito mais profundo do que antes da queda. Você começa a acessar versões suas que estavam adormecidas, como se a queda tivesse desbloqueado uma camada da sua identidade que não emergiria de outro modo. A dor abre espaço para a lucidez, e essa lucidez abre portas para uma reinvenção que não é superficial, mas estrutural. O renascimento emocional é a fase em que você finalmente se reposiciona. Você toma decisões diferentes, estabelece limites mais claros, muda a forma de se enxergar e passa a agir com uma maturidade que não existia antes. Esse renascimento não é um momento específico, mas uma soma de pequenas escolhas que constroem uma nova forma de existir. Quando você percebe o ciclo completo, entende que a queda foi o começo de um processo de expansão. E a partir daqui, a pergunta que define o próximo movimento é simples. Você está disposto a atravessar o restante do caminho que sua própria queda começou a abrir? Neurociência da recuperação. Existe um ponto em que a dor emocional deixa de ser apenas uma experiência subjetiva e passa a ser um fenômeno mensurável, observável
e transformador dentro do cérebro. A recuperação após um erro humilhante não acontece por força de vontade, pensamento positivo ou simples determinação. Ela acontece porque a própria estrutura neurológica é obrigada a se reorganizar quando você atravessa uma queda profunda. Esse processo começa no instante em que o impacto emocional atinge sua consciência. Quando você se vê exposto, o cérebro ativa regiões associadas à ameaça social, como o córtex pré-frontal medial e a amígdala, disparando respostas de proteção que podem gerar medo, retração, raiva ou imobilidade. Essa reação é automática, mas não é definitiva. Ela apenas inicia o movimento de recalibração interna que virá depois. A dor emocional intensa, especialmente a que envolve vergonha, causa uma interrupção momentânea nos padrões que você utilizava para interpretar sua identidade. É como se o cérebro fosse forçado a admitir que a narrativa anterior não dá conta do que está acontecendo. Isso desencadeia uma fase crítica em que a neuroplasticidade entra em ação. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar com base na experiência. Embora muitas pessoas pensem nela apenas em contextos positivos, ela se manifesta com muito mais força nos momentos de ruptura. Quanto mais emocionalmente carregado o evento, maior a chance de o cérebro registrar a experiência como algo que exige atualização. É por isso que quedas profundas não são apenas lembradas, mas reorganizam traços de personalidade, hábitos, crenças e respostas emocionais. Após um erro devastador, o cérebro começa a criar novas conexões neurais associadas à reflexão, ao aprendizado e à integração emocional. Esse processo envolve regiões relacionadas à autopercepção e à construção de significado. Quando você pensa repetidamente sobre o que aconteceu, não está simplesmente revivendo o erro, está remodelando conexões. Cada vez que você revisita a experiência de forma consciente, sem fugir dela, o cérebro começa a transformar aquele evento em um aprendizado estável. A dor funciona como um sinal de que algo importante precisa ser reavaliado. A partir desse ponto, o sistema neural direciona a energia para criar caminhos mais eficientes de compreensão e resposta emocional. Esse movimento é involuntário no início, mas se torna uma escolha quando você decide enfrentar a própria dor em vez de evitá-la. Existe também um fenômeno conhecido como dopamina pós-fracasso. Embora o erro geralmente produza queda no humor, existe um momento subsequente em que o cérebro libera pequenas doses de dopamina, quando você tenta compreender o que aconteceu e começa a conectar as peças de forma coerente. É como se o cérebro recompensasse o ato de transformar caos em clareza. Essa liberação sutil de dopamina incentiva você a continuar investigando, a continuar buscando sentido, a continuar reorganizando as próprias percepções. É aqui que o renascimento emocional começa a ganhar estrutura neurológica real. O entendimento profundo produz pequenas faíscas de motivação interna que reforçam o desejo de se reconstruir. Outro ponto importante é a forma como o foco muda após quedas significativas. O cérebro reduz o barulho mental que antes era desperdiçado em distrações emocionais e aumenta a sensibilidade para informações relevantes ao processo de recuperação. A dor funciona como uma espécie de filtro que prioriza a introspecção. Isso explica por que muitas pessoas experimentam momentos de clareza intensa logo após períodos de sofrimento. É a mente reorganizando prioridades, apagando ruídos que antes pareciam importantes e redirecionando energia para o que realmente importa. A queda afasta o supérfluo. A neuroplasticidade reforça o essencial. A autoconsciência também tem papel direto nesse processo. Quando você se observa com honestidade, ativa áreas do cérebro responsáveis por tomada de decisão, modulação de emoções e interpretação da realidade. Esse tipo de introspecção fortalece o córtex pré-frontal, região diretamente ligada ao autocontrole, ao foco e à capacidade de agir de forma coerente com seus valores. É por isso que pessoas que enfrentam quedas profundas com lucidez se tornam mais disciplinadas, mais conscientes e mais alinhadas internamente. Elas desenvolvem um tipo de maturidade emocional que não poderia surgir sem o impacto inicial da dor. A queda não só provoca o colapso, mas também prepara o terreno para uma reconstrução mais estável. Quando você compreende o processo neurológico da recuperação, percebe que não está simplesmente lidando com uma emoção difícil. Está participando de uma transformação estrutural da sua mente. O erro que te derrubou não foi apenas um evento isolado, mas o gatilho de uma reorganização profunda que pode alterar sua forma de pensar, sentir e agir. A pergunta que importa agora é:
Como você vai usar essa reconfiguração para construir uma versão de si mesmo que não apenas se levanta, mas se expande? O significado invisível do erro. Existe um ponto da jornada emocional em que o erro deixa de ser apenas um acontecimento e passa a se tornar um símbolo. A maioria das pessoas encara o erro como um obstáculo, um registro de falha que deve ser esquecido para seguir em frente. Só que, quando você olha com mais atenção, percebe que o erro nunca é só o que parece. Ele carrega mensagens escondidas, revelações silenciosas e caminhos de transformação que só aparecem quando você se permite observar com profundidade. O significado invisível do erro não está no que aconteceu, mas no que ele desperta. Uma queda humilhante pode fazer você repensar hábitos, crenças, atitudes e valores que você vinha carregando sem questionar. Ela expõe contradições, ilumina fragilidades e faz emergir verdades internas que estavam adormecidas. É por isso que alguns erros têm um impacto emocional tão grande. Eles não apenas interrompem o curso da vida, mas obrigam você a perceber a desconexão entre quem você realmente é e quem você estava tentando ser. Quando você sofre uma queda forte, surge um conflito interno que não pode mais ser ignorado. Uma parte sua quer seguir em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto outra parte tenta dizer que algo profundo precisa ser revisado. Esse choque cria um ruído emocional que se intensifica cada vez que você tenta fugir do significado. O incômodo não aparece porque o erro foi grande demais. Ele aparece porque ele revelou algo que estava escondido. O erro se torna um marcador emocional, um ponto de ruptura que obriga sua consciência a se reorganizar. Você é confrontado com perguntas que antes não tinha coragem de fazer. O que exatamente levou você a agir daquela maneira? Qual parte da sua identidade estava tentando ser validada? Que medo silencioso guiou suas escolhas? Quais crenças você estava protegendo sem perceber? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são essenciais para que o erro deixe de te ferir e comece a te ensinar. A humilhação provocada pela queda tem a capacidade de revelar camadas internas de identidade que você não acessaria de outra forma. Ela mostra exatamente onde mora a sua insegurança. Mostra o que você teme perder. Mostra o que ainda controla sua percepção de valor. Todo erro relevante é um diagnóstico. Ele aponta para padrões inconscientes, para crenças herdadas, para narrativas internas que você repete desde a infância. O erro, quando analisado com maturidade, expõe a estrutura invisível da sua mente. É como se você estivesse vendo de fora aquilo que normalmente vive encoberto por justificativas, defesas e racionalizações. É nesse ponto que o erro se transforma em insight. Ele revela que sua queda não aconteceu no momento do fracasso, mas muito antes, no sistema interno que você vinha sustentando. O significado invisível do erro também envolve o impacto que ele tem sobre seus padrões emocionais. A vergonha que surge após a queda não é apenas uma resposta social. Ela é um indicador daquilo que você considera crucial para a sua identidade. A intensidade da humilhação revela a importância que você atribui ao que foi exposto. Quando você entende isso, percebe que a vergonha carrega instruções valiosas. Ela mostra onde estão suas feridas emocionais, suas necessidades não atendidas e suas expectativas irreais. Em vez de lutar contra a vergonha, você começa a decodificar o que ela está apontando. Esse movimento cria uma fissura na autoproteção que permite que novos níveis de consciência se formem. Há também um aspecto quase simbólico no impacto de um erro profundo. Ele funciona como um ritual involuntário de passagem. Antes da queda, você vive dentro de uma narrativa fixa, com padrões previsíveis de comportamento e percepção. Depois da queda, algo se rompe. Esse rompimento cria espaço para uma nova identidade emergir. A dor emocional é o sinal de que a história que você contava sobre si mesmo não é mais compatível com quem você está se tornando. Por isso a queda é tão desconfortável. Ela força você a abandonar versões antigas da sua identidade que já não se sustentam. Você começa a perceber que não pode continuar vivendo como antes. O erro expôs uma verdade que você não pode mais ignorar. Existe também um ponto em que o erro, por mais doloroso que seja, se torna libertador. A queda quebra expectativas irreais, destrói ilusões de perfeição e desafia a necessidade de controle absoluto. Quando você entende que o erro não diminui seu valor, mas revela onde você precisa crescer, o peso emocional diminui e a clareza aumenta. A partir daí, o erro deixa de ser lembrado como um trauma e passa a ser lembrado como um marco.
um divisor entre quem você era e quem você está começando a se tornar. Ele deixa de ser uma prova de fraqueza e se torna um símbolo de coragem, porque enfrentar a própria vulnerabilidade exige mais força do que qualquer tentativa de parecer impecável. Quando você enxerga o significado invisível do erro, percebe que ele não veio para te destruir, mas para iluminar partes suas que estavam escondidas. A dor não é o fim do processo. Ela é o início de uma compreensão muito mais profunda. Agora que o erro revelou o que precisava ser visto, a próxima questão é: o que você fará com essa clareza recém-descoberta? Como usar isso a seu favor? A clareza que nasce após uma queda só se transforma em força real quando você aprende a utilizá-la de forma consciente. Não basta entender o erro, reconhecer padrões internos ou identificar crenças que estavam distorcidas. A verdadeira transformação acontece quando você começa a agir a partir dessa nova compreensão. Esse é o ponto em que muitas pessoas se perdem. Elas chegam perto da virada, mas retornam aos velhos hábitos porque não sabem como traduzir o insight em prática. Usar o erro a seu favor exige uma combinação de honestidade emocional, disciplina interna e disposição para abandonar versões antigas de si mesmo. Não é um processo rápido, mas é um processo extremamente poderoso quando feito com intenção. O primeiro movimento é criar um espaço para observar suas próprias reações sem se deixar dominar por elas. Isso envolve registrar com precisão o que você sentiu no momento da queda. Qual foi a emoção mais intensa? Qual pensamento apareceu primeiro? Qual memória antiga foi ativada? O erro funciona como uma janela para sua programação interna, e ao observar essa janela com atenção, você começa a identificar padrões que se repetem ao longo da sua vida. Esse processo não serve para culpar a si mesmo, mas para compreender como sua mente funciona de fato. Quando você passa a reconhecer seus gatilhos emocionais, sua percepção começa a se deslocar da dor para o entendimento. E esse deslocamento é fundamental para que a queda deixe de ser um ponto de sofrimento e se torne um ponto de transformação. O segundo movimento envolve a prática da aceitação ativa. Aceitar não é se resignar, e sim reconhecer a experiência sem distorções. É parar de lutar contra o que aconteceu e permitir que a realidade seja vista sem exageros, justificativas ou autodefesas. Ao aceitar a queda como parte da sua história, você liberta a energia mental que estava presa na tentativa de negar o impacto emocional. Essa energia se transforma em lucidez. A mente deixa de desperdiçar força na resistência e começa a redirecionar essa força para a reconstrução. A aceitação é um gesto de maturidade, porque exige que você olhe para si mesmo com respeito, mesmo quando não gosta do que vê. Esse respeito interno cria o ambiente ideal para a disciplina emocional surgir. O terceiro movimento é compreender as raízes do que aconteceu. A técnica dos 3 porquês funciona como uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa. Você pergunta a si mesmo por que aquele erro te atingiu. Depois pergunta por que aquela resposta emocional surgiu. Depois pergunta por que aquela crença existe. 3 camadas são suficientes para revelar a estrutura invisível que sustentava o comportamento. Ao entender essa estrutura, você desfaz o peso da vergonha porque percebe que a queda não veio de um defeito essencial, mas de uma história interna que estava funcionando no piloto automático. A vergonha perde força quando você entende sua origem. O medo perde força quando você entende sua lógica. Esse tipo de autoinvestigação transforma a dor em insight e o insight em direção. O quarto movimento é reconectar propósito. Quando você encara um erro profundo, parte da sua identidade é questionada. Isso pode parecer negativo à primeira vista, mas é justamente o que cria espaço para a redefinição. Perguntar o que realmente importa, quais valores você quer sustentar daqui para frente e que tipo de pessoa você deseja se tornar, é crucial para reorganizar sua vida emocional. O erro serve como referência. Ele indica onde você desviou do que realmente importa. E também mostra onde você precisa fortalecer sua estrutura interna. Reconectar propósito não é uma reflexão abstrata. É um processo concreto que altera decisões, prioridades e comportamentos. O quinto movimento é agir com intenção a partir dessa nova consciência. Cada pequena escolha feita após a queda é parte do processo de renascimento. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de agir com coerência em relação ao que você descobriu. Quando você responde ao mundo a partir da vulnerabilidade consciente e não da autoproteção automática, algo dentro de você começa a se alinhar.
Você deixa de repetir respostas impulsivas que sustentavam seus medos e passa a agir com clareza. Esse alinhamento cria autoconfiança verdadeira. Não a confiança baseada em parecer forte, mas a confiança baseada em saber quem você é, porque você caiu e o que está reconstruindo. Usar o erro a seu favor é transformar a queda em fundamento. É permitir que a dor se torne arquitetura interna. É construir uma identidade que não depende de perfeição, mas de integridade. Quando você começa a aplicar isso no dia a dia, percebe que a humilhação que parecia intransponível começa a perder sua gravidade. Ela se torna um ponto de referência para quem você está se tornando. A queda deixa de ser ameaça e passa a ser bússola. E a partir desse momento, surge uma força que não existia antes. Uma força que não grita, não tenta provar nada e não precisa parecer invencível. Uma força silenciosa, profunda, convicta. A força que nasce quando você entende que o erro que te humilhou foi o mesmo que te deu as bases do que você está construindo agora. A transformação final. A verdadeira virada acontece quando você percebe que não está apenas se recuperando de um erro, mas se reconstruindo a partir dele. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que a dor deixa de ser o centro da experiência e começa a se transformar em entendimento. Esse ponto marca o início da última etapa da jornada. Não é uma conclusão simples, nem um encerramento romântico. É uma transição interna profunda, em que a vulnerabilidade se converte em força estrutural. Até aqui, você atravessou a queda, examinou a vergonha, compreendeu as raízes emocionais e aprendeu a reorganizar sua própria narrativa. Agora, o que acontece é algo ainda mais importante. Você se torna capaz de reconhecer que o erro não diminuiu quem você é. Ele ampliou. A transformação final não chega como um estalo repentino. Ela se instala aos poucos, no modo como você pensa, no modo como reage, no modo como se enxerga. De repente, situações que antes te desestabilizavam já não possuem a mesma intensidade. Palavras que antes te feriam agora perdem poder. Medos que antes controlavam suas decisões começam a dissolver porque você está construindo a partir de uma versão mais honesta de si mesmo. O erro que antes era uma sombra passa a ser um marco. Não porque foi agradável, mas porque foi transformador. Ele te forçou a abandonar uma identidade frágil e te empurrou para um território emocional mais profundo, mais estável, mais verdadeiro. Esse processo cria uma mudança perceptível. Você deixa de agir buscando validação e passa a agir com propósito. Você deixa de se proteger da dor e passa a compreender que cada desconforto tem uma função na sua evolução. Você deixa de esconder suas falhas e passa a utilizá-las como referência de crescimento. A vulnerabilidade, antes vista como fraqueza, se torna sua maior ferramenta. Não porque te exponha ao mundo, mas porque te conecta à sua própria autenticidade. A vulnerabilidade consciente cria uma força que ninguém pode tirar, porque ela não depende do olhar de ninguém. Ela nasce da coerência entre o que você sente, o que pensa e o que escolhe fazer. A partir desse ponto, você passa a enxergar suas quedas com outro nível de maturidade. O erro deixa de ser um inimigo que precisa ser evitado e passa a ser parte da sua construção interna. Você entende que cada falha carrega um fragmento da sua evolução e que cada momento de humilhação expõe exatamente o que precisa ser fortalecido. Essa compreensão transforma a relação que você tem com a própria história. Você deixa de carregar vergonha como um peso e passa a carregá-la como um lembrete de que foi capaz de se levantar. A queda se transforma em testemunho da sua capacidade de reconstrução. O mais curioso é que, ao alcançar essa etapa, muita coisa na sua vida começa a se reorganizar naturalmente. Relações mudam porque você não se relaciona mais a partir de inseguranças. Hábitos mudam porque você não precisa mais fugir de nada. Decisões mudam porque a clareza se torna parte do seu processo interno. A transformação final não é uma vitória externa. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre conquistar uma integridade interna que nenhuma validação superficial é capaz de oferecer. Você se sente diferente porque está diferente. E esse tipo de mudança não desaparece. Ela se torna parte da sua estrutura emocional. Quando você entende a dinâmica completa da queda, da vergonha, da investigação, da reconstrução e da integração, percebe que a humilhação que te feriu foi exatamente o ponto em que sua consciência começou a se expandir. Nada do que você viveu foi em vão. Cada fragmento da dor serviu como matéria-prima para quem você está se tornando agora. E é por isso que, quando essa compreensão se instala, surge uma frase simples, mas absolutamente verdadeira. Você não é o erro que cometeu.
Você é a consciência que aprendeu com ele. O que te humilhou, te educou. O que te quebrou, te moldou. O que te derrubou, te despertou. E se essa verdade finalmente faz sentido para você, então essa queda deixou de ser o fim e se tornou o momento exato em que você começou a ser mais forte do que nunca.